Agora sim! O diálogo interreligioso e o ecumenismo voltarão às suas raízes. As raízes de converter as outras religiões. Será mesmo? Da onde que veio isso? Fica comigo até o final do vídeo para você entender que história é essa. Tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também deixar um joinha, o seu joinha neste vídeo aqui para este canal, porque isso ajuda bastante a outras pessoas conhecerem os nossos conteúdos, tá bom? Não esquece, todos os comentários devem seguir estas regrinhas aqui, certo? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, estou muito animada aí porque Papa Leão XIV tá falando e já tá deixando algumas pessoas aí ficar um pouco mais em silêncio, né? Dá uma diminuidinha porque ele tá soltando os seus discursos, tá fazendo suas homilias, né? Nós tivemos a missa aí no domingo do início do seu pontificado, que foi assim, emocionante. Aliás, até ele, né? Quase chorou ali. O que eu quero trazer aqui é sobre a fala dele do tema que eu disse no começo. Diálogo ecumênico interreligioso. Vamos ver o que ele falou aí, se tem algo de novo ou não. Bora lá. Consapevole inoltre che sinodalità ed ecumenismo sono strettamente collegati, desidero assicurare la mia intenzione di proseguire l'impegno di Papa Francesco nella promozione del carattere sinodale della Chiesa Cattolica e nello sviluppo di forme nuove e concrete per una sempre più intensa sinodalità in campo ecumenico. In quanto Vescovo di Roma, considero uno dei miei doveri prioritari la ricerca del ristabilimento della piena e visibile comunione tra tutti coloro che professano la medesima fede in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Papa della Fratelli Tutti ha promosso sia il cammino ecumenico sia il dialogo interreligioso e lo ha fatto soprattutto coltivando le relazioni interpersonali in modo tale che senza nulla togliere ai legami ecclesiali fosse sempre valorizzato il tratto umano dell'incontro. Dio ci aiuti a fare tesoro della sua testimonianza. E aí vamos ler aqui o que está escrito, como eu sempre faço com vocês. O Papa Leão XIV manifestou o desejo de dar continuidade ao diálogo ecumênico e interreligioso de Francisco e, consequentemente, de seus predecessores. A sua intenção foi expressa na audiência aos representantes de outras igrejas e comunidades eclesiais, bem como de outras religiões que participaram neste domingo da celebração inaugural de seu ministério como bispo de Roma e sucessor de Pedro. Abre aspas. A unidade sempre foi uma preocupação constante minha. Como testemunha, o lema que escolhi para o ministério episcopal, In lo uno unum, é uma expressão de Santo Agostinho de Hipona, que recorda que também nós, mesmo sendo muitos, naquele único, isto é, Cristo, somos um. Leão XIV destacou que sua eleição ocorreu no primeiro 70º aniversário do primeiro concílio ecumênico de Niceia. Este concílio representa um marco na elaboração do credo partilhado por todas as igrejas, comunidades eclesiais. Abre aspas. A nossa comunhão realiza-se efetivamente na medida em que convergimos no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais formos fiéis e obedientes a Ele, mais unidos estaremos entre nós. Como bispo de Roma, considero ser um dos meus deveres prioritários procurar o restabelecimento da comunhão plena e visível entre todos aqueles que professam a mesma fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O pontífice falou ainda dos notáveis esforços feitos por Francisco. Vamos repetir essa parte, que tem gente que está precisando ouvir mais aí. O pontífice, Leão XIV, falou ainda dos notáveis esforços feitos por Francisco a favor do diálogo entre os cristãos e fiéis de outras religiões. Com suas palavras e ações, ele abriu novas perspectivas de encontro, consciente de que a sinodalidade e o ecumenismo são estreitamente interligados. E prosseguiu Leão XIV dizendo: desejo garantir minha intenção de prosseguir o compromisso do Papa Francisco na promoção do caráter sinodal da Igreja Católica e no desenvolvimento de formas novas e concretas para uma sempre mais intensa sinodalidade no campo ecumênico. E aí nós vemos aqui, né, foi daí que eu tirei um comentário que falou: na expectativa de que esse ecumenismo se volte à conversão dos participantes e não apenas a igreja abrindo suas portas a outras crenças para formar uma miscelânea sem rumo e sem Cristo como o norte. Acho que ele não ouviu, não entendeu muito bem aí o que Papa Leão XIV disse, né? Acolhe-se o pecador, mas não acolhe-se o pecado. Esse é o efeito da virtude teologal da caridade. O respeito de que você fala, acolher o pecado
é ser condescendente com ele. Isso não tem nada a ver com respeito, é simples e pura heresia e mundanização na igreja. Papa Leão XIV vai ter dificuldade com algumas pessoas que não entendem sobre a igreja, ecumenismo e diálogo interreligioso. Aliás, eu já falei isso aqui em outros vídeos, principalmente no que diz respeito ao Papa Francisco, quando ele falou aquela frase lá sobre as religiões, todas as religiões, né, estão no caminho a Deus, alguma coisa assim. Já fiz 2 vídeos aqui, o pessoal sempre traz isso, já trouxe reflexão lá sobre isso. Eu fico muito feliz quando o Papa Leão XIV abre a boca, porque ele mostra, e ele tem batido muito nessa tecla, nessas últimas falas, homilias e discursos dele, a continuidade com o pontificado de Francisco, que com certeza ele já sabe, já viu aí que o pessoal tá tentando montar uma ruptura, como se ele estivesse quebrando com o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, São João Paulo II e desde todos os outros do Concílio Vaticano II. Então o pessoal tá tentando trazer essas narrativas, né? Outros, inclusive, até o pessoal falou, estão com o coração aberto àquilo que o Papa Leão XIV falou. Que bom, né? Porque se você é católico, você tem que ter o coração aberto para o que o Papa Leão XIV fala mesmo. Que se você não é católico, você pode fechar seu coração, que nada vai adiantar. Outros falando, não, agora eu dou confiança ao Papa Leão XIV. A este Papa eu dou confiança. Se você não deu confiança a Francisco, então você vai quebrar a cara, porque tudo que o Papa Leão XIV está falando não tem nada de diferente do que o Papa Francisco disse. O que eu estou vendo agora é que existe uma disponibilidade que é aparente, né? Uma disponibilidade aparente, porque eu não sei como é o coração das pessoas. Uma disponibilidade aparente de ouvir mais e entender mais o que o Papa Leão XIV está falando. E vamos ver até onde isso vai. Porque com o Papa Francisco, quando ele entrou, também foi isso, né? Tinha muito essa expectativa, tanto da mídia secular quanto daqui, da nossa igreja, né? Dos católicos. E aí, com o tempo, isso foi se esvaindo de muitas pessoas. Principalmente quando ele vinha trazer temas muito que era considerado como tabu. E aí, ou a mídia secular ficava animada e os católicos ficavam bravos, ou vice-versa. E aí, depois, com o tempo, ambos os lados começaram a bater muito em Francisco e deturpar as suas frases. Por quê? Vamos ver até quando o pessoal vai continuar também acompanhando os discursos e as homilias, né? Porque o Papa, ele se pronuncia sempre. E algumas coisas vão se perdendo. Não é todo mundo que tem paciência para ficar acompanhando o Papa em tudo que ele faz, em tudo aquilo que ele fala ou seus gestos. Então, com o tempo, isso vai começando a diminuir. Aliás, tem algumas coisas no Instagram, pelo menos no meu, e aqui no YouTube, que já estão dando uma diminuída, né? E algumas pessoas já começando a atacar o Papa Leão XIV. Agora, em relação ao diálogo ecumênico e interreligioso, vamos ver como é que o pessoal vai falar aí. Mas eu trouxe isso para mostrar que Papa Leão XIV continua sendo o Papa da Igreja Católica, dando continuidade para aquilo que veio, os seus predecessores. Então, não tem diferença nenhuma. A diferença está no ouvir das pessoas. O ouvido e o coração, que aparentemente estão mais abertos ao Papa Leão XIV, mas a gente tem que ver até quando vai ficar aberto, né? Por conta dessa questão. Eu só ouço aquilo que eu quero ouvir ou aquilo que eu acho certo. Ou aquilo que eu entendi dos documentos da igreja ou do que fulano fala aí pela internet, né? Mas eu fiquei muito feliz com o que ele falou e o carinho que ele fala do Papa Francisco também. E, aliás, saudades Papa Francisco, mas estamos gostando muito de Leão XIV. Eu tô achando ele, como eu sempre falo, fofinho e firme. E é disso que a nossa igreja precisa no momento, né? Que ele consiga unir aí não só os de fora, mas os de dentro também, que eu acredito que deve acontecer isso. Ele vai trazer muitas bênçãos e graças, e eu espero que as pessoas estejam mais abertas aí a receber e também a praticar, né? Não adianta só receber. Me fala aí o que você achou deste discurso. Aliás, só aproveitando, alguns de vocês, inclusive a Cris pediu para trazer aí sobre o discurso do Papa Leão XIV, sobre as igrejas orientais e a diferença entre elas, né? Com a igreja ortodoxa. Eu tô preparando um roteiro mais elaborado e mais claro, porque algumas pessoas confundem, então tem que tomar cuidado com o jeito que a gente traz, e eu vou trazer lá no Arqueólogos Digitais, tá bom? Então não esqueci, está aqui anotado, tá? Eu vou trazer, mas eu preciso trazer com mais cuidado, senão acaba confundindo as pessoas que já são mais confusas com esse tema, tá bom? Mas eu não esqueci. Então, se você viu essa fala do Papa Leão XIV, me diz o que você achou. Deixa aqui nos comentários seguindo estas regrinhas. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também dar o meu joinha neste vídeo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo sobre o Papa Leão XIV ou qualquer outro assunto da igreja. Tchau!